Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Pai Senhor, igreja, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos exaltar o Seu nome neste lugar, nós queremos dizer que Tu és o único, digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Nós queremos centralizar, Senhor, o Teu nome neste lugar, Senhor. Levantar o Teu nome, Jesus, e dizer que Tu és o único Deus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz e pagou o preço que era nosso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco, Senhor. E dirija, Senhor, essa palavra no nome de Jesus. Paz, Senhor, queridos, estou muito feliz de estar aqui. E eu queria que vocês prestassem atenção. A gente vai ser uma pregação assim, um pouco... entrar em algumas áreas um pouco complexas, então eu peço que vocês prestem atenção para que Deus traga a revelação dele. Amém. Não a minha, não a do homem, mas que o Senhor traga a revelação. O pastor pregou sobre o reino cultural, né? Sobre a cultura do reino. Eu não lembro qual foi o tema do pastor, não foi o significado da Páscoa, mas ele trouxe muito ensino sobre o reino cultural na nossa sociedade. E eu quero humildemente pegar um pouco do gancho da pregação do pastor Luciano e tentar trazer assim à luz algumas coisas que o Senhor me revelou. Eu queria pedir que vocês abrissem Ezequiel 9:9. A gente vai começar por aqui. Ezequiel 9:9. Eita, quem tem óculos bifocal sofre, né? Até se acostumar, e levanta a cabeça, e baixa a cabeça, e levanta a cabeça, para conseguir achar o ângulo da leitura. Vamos lá. A Bíblia diz assim: e o Senhor me respondeu, Ezequiel capítulo 9, versículo 9. E o Senhor me respondeu: a malignidade da nação de Israel e de Judá é incomensurável ou insustentável. A terra está mergulhada em sangue e a cidade atolada na injustiça. Pois eles vivem alegando: ora, Yahvé, o Senhor, já abandonou toda a nação. O Senhor não olha mais para o seu povo. Agora você vai permanecer em Ezequiel e você vai folhear lá para Ezequiel 22. Glória a Deus. Ezequiel 22, a gente vai ler a partir do versículo 5. Amém? Versículo 5 de Ezequiel, capítulo 22, diz assim: tu, ó cidade infame, repleta de confusão, transtorno e discórdia. Eis que as nações próximas e mesmo da terra longínqua zombarão de ti. Observa como cada um dos príncipes e chefes de Israel que estão em ti usam o seu poder e autoridade para derramar sangue. Mesmo no centro da cidade, as pessoas já não respeitam pai e mãe, maltratam e oprimem estrangeiros. São insensíveis e justos e desprezam os órfãos e as viúvas. Tu desprezaste as minhas dádivas sagradas e profanaste o meu Shabat. Entre teu povo há caluniadores, prontos para derramar sangue. Entre os teus há gente ímpia, que tem prazer em comer nos santuários pagãos, sobre os montes, e praticam tudo quanto é maligno e lascivo. Também, vamos até o 11. Também no meio de ti há aqueles que desonram a cama de seus próprios pais, e aqueles que têm relações sexuais com as mulheres nos dias de sua menstruação. Essa parte aí é a questão da lei
mas eu queria que você entendesse todo o contexto ao qual Ezequiel foi levantado. O homem comete adultério com uma mulher de seu próximo, outro contamina vergonhosamente com a sua nora, e outro ainda desonra a irmã, filha de seu próprio pai. Que absurdo, né? Tantos absurdos a gente viu aí. Mas a gente vai vagarosamente, com muita paciência. Tenha paciência comigo, eu não sou pregadora, certo? Sou uma pessoa que gosta de comunicar, mas a gente vai conseguir chegar. Ezequiel, em seu cativeiro, começa a relatar alguns absurdos que o povo de Israel tem cometido, inclusive se afastando das leis e das orientações que o Senhor deixou. Em Levíticos, o povo seguia as leis e daí o povo passa a adulterar de todas as formas, não só dentro do casamento, mas na política, na vivência comum. Então, existem assim pecados que eles adoecem a terra. E Ezequiel, ele traz aqui esses pecados. Um deles é a apostasia, a idolatria, o adultério e o derramamento de sangue. Então, nós estamos vendo aqui Ezequiel relatando coisas que a nação de Israel estava praticando. O povo estava se desviando e cometendo esse tipo de coisa. E o Senhor falando através do profeta. Então, nessa época, existia o derramamento de sangue. A gente vai entender ele passando nesse lapso temporal todinho até os tempos de hoje. Acontecia um culto a Astarote, a Moloque e a Baal, que eram com crianças. Então, existiam esses cultos onde as crianças eram oferecidas e as crianças eram sacrificadas ali. Então, esse derramamento de sangue inocente é um dos pecados que adoece a nação. É um dos pecados que adoece as nações que praticam. A idolatria, que é o desvio da adoração ao Senhor e assim a outros deuses. O adultério e o derramamento de sangue. A apostasia, queridos, agora eu vou deixar esse tempo aqui e vocês não vão perceber algo que não é distante do nosso tempo real hoje, do nosso momento contemporâneo da história. A nossa sociedade, nós como igreja, nós precisamos entender o nosso papel. Ixi, vou tirar esse óculos, estou ficando bebinha aqui. Ainda não aprendi não a usar, vou aprender. A nossa sociedade, ela é uma sociedade muito adoecida. Primeiro, nós somos um país colonizado, nós vamos pegar toda a história do Brasil, a gente vai ver a história da escravidão, da invasão de terras, de todas as dores que miscigenou a nação brasileira. E a gente vai ver uma das principais dificuldades na nossa nação, chama-se orfandade. A situação da Ilha do Marajó detectou que quase 50% ou até mais, porque agora os índices estão tão confusos, ninguém quer dizer o índice real que está em Marajó, que as crianças não têm certidão de nascimento. E por conta disso veio a lei da certidão de nascimento gratuita, assim que a criança nasce já leva o documento, já tira o registro. Mas isso facilitou o tráfico das crianças, porque as crianças não têm documento algum, não têm certidão de nascimento. E a gente vê que uma das principais feridas é a orfandade, né? Nós temos esse alto índice e nós sabemos que Deus criou um protocolo. Deus é o nosso Criador e nós somos os procriadores. Deus não procria. Quem procria somos nós. Mas essa desordem em a gente procriar é que tem trazido uma situação grave e levantado crimes em forma de lei para o nosso país. Um exemplo deles é o aborto.
a justificativa de que um crescimento desordenado, que uma nação pode ficar empobrecida, tem ressaltado e trazido à tona um tema tão absurdo como o aborto. E a gente vai ver, eu vou trazer um índice aqui da Rússia. A Rússia, ela libera, existem mulheres que abortam até 16 vezes. De 30, é tão comum no país comunista como a Rússia, o aborto, que o governo, ele custeia 3 abortos por pessoa. Ele custeia o tratamento, a clínica, o especialista. Nós sabemos que a Rússia é comunista. E essa visão comunista está sendo trazida para o nosso país. Nós sabemos que estão aí para ser votadas nos senados, nas câmaras. E nós sabemos que a desculpa para que haja derramamento de sangue inocente é justamente uma nação que está crescendo de forma desordenada. Né? A desfunção social. A mulher começou com a questão da mulher que sofre abuso. Aí acharam uma brecha, colocaram lá na lei que essa mulher, se ela quiser interromper a gestação até determinado período, ela pode interromper, porque ela não vai ter um filho de um abusador. Mas nós sabemos que as nossas políticas públicas não criam lugares que acolham e que cuidem dessas mulheres. Mas nós estamos vendo o retrato do derramamento de sangue daqui de Ezequiel, sendo um ciclo vicioso em todas as nações. Em Levíticos diz assim, Levíticos 18 diz que a terra ficou contaminada e vomitou os seus habitantes. Se você for ler essa parte de Levíticos, ele está dizendo toda a lei, inclusive converge com a questão de Ezequiel, dizendo que o homem não deite com a sua nora. Você vai ver essa réplica lá em Levíticos. E a gente está vendo o que hoje na nação? Um grande êxodo. Um dos exemplos é a Venezuela. As pessoas estão tentando fugir pelas fronteiras. A terra está vomitando seus habitantes. Afeganistão, as pessoas estão tentando fugir dessa nação, onde há derramamento de sangue inocente, gera-se a contaminação da terra. Pecados que adoecem a nação. Existe uma característica nessa fragmentação familiar, nessa dispersão, nessa perda da estrutura familiar. Eu sou filha de pai e mãe, e as minhas irmãs do mesmo pai e da mesma mãe. Mas nós sabemos que essa fragmentação familiar acontece da quebra do matrimônio. Não é verdade? As pessoas estão casadas, se descasam, casam novamente ou nunca casam, geram vários e vários compromissos, e nós temos uma característica dessa perda de originalidade. E a grande destruição da família é a falência do matrimônio. Onde vai ser também a remissão da nação. Quando a nação valorizar a base familiar, a nação vai caminhar de forma diferente. Mas enquanto os nossos líderes, como a palavra diz aqui, os reis, os príncipes e chefes de Israel que estão no poder, usam da autoridade para derramar sangue. Enquanto os líderes estiverem assinando petições a favor de aborto, onde você está incentivando o seu pai, o próprio pai e a própria mãe a cometer um crime, nós padeceremos como nação. Essa fragmentação familiar da orfandade que existe muito profunda na nossa nação,
onde as crianças não sabem quem são seus pais, não sabem quem são suas mães, são criadas às vezes por avós, por tios. E nós temos uma lista enorme de crianças na fila da adoção esperando por pais. Essa marca da orfandade, essa fragilidade, abre um caminho para os abusos. De 30 a 70 pessoas que passam por acompanhamento dentro da igreja passaram por abusos. Isso é uma pesquisa de um pastor. Isso foi baseado em um livro de um pastor chamado Cote. E ele traz esses dados, que ele já pegou dados de outras, e ele, como sendo um missionário urbano, ele lida muito de perto com essas situações. De 30 a 70 pessoas, 70% de acompanhamentos pastorais, ou das visitas que a gente faz aqui nas casas, né, que estamos nos mobilizando para voltar a fazer esse trabalho de evangelismo, a gente vai encontrar vítimas de abuso. A cultura do incesto, né? A gente vê a cultura do incesto nas regiões ribeirinhas, onde o boto sai e engravida adolescente de 13 anos. E a gente sabe que muitas vezes esse boto é um pai embriagado, é um tio, é um vizinho, é a pessoa mais próxima possível. Então, tudo isso vem de uma estrutura espiritual destruída e detonada, onde Ezequiel estava revelando o que adoece a nação. Então, a gente está trazendo para a nossa realidade. A igreja, ela consegue converter muitas pessoas. A igreja hoje, a igreja brasileira, ela faz uma grande colheita. Se você for aqui mesmo, se a gente for colocar quantas pessoas passaram por aqui, a lista vai ser enorme. E quantas permaneceram, a lista já vai ficar menor. Porque a igreja, ela tem uma força muito grande de colheita, mas existe uma porta do fundo muito larga, por onde essas pessoas saem. O que, dizendo em palavras mais fáceis, a igreja tem uma grande rede, mas sofre uma grande sangria. Então, assim, quando a gente sai no evangelismo, quando a gente vai evangelizar? Nós tivemos uma experiência recentemente com jovens, nós fomos evangelizar, e, gente, a cada 10 pessoas que a gente entregava um panfleto, 5 estavam desviados. Eu sou de igreja. Eu fui de igreja. Isso e aquilo. Então, isso mostra que a igreja brasileira, ela faz uma grande colheita, mas ela sofre uma sangria, um ataque muito forte, e ela termina aqui tendo essa evasão, essas portas de fundo. E a gente, como cristão, precisa fechar essa porta de fundo. Porque não dá tempo dessas pessoas serem tratadas. Você sabe há quanto tempo eu sou cristã aqui nessa igreja? Não vou nem dizer porque eu já perdi as contas. Só nessa igreja, essa daqui é a minha terceira igreja. Eu aceitei na Batista Monte das Oliveiras, me afastei, voltei para uma igreja chamada Moriá, lá fui batizada com o Espírito Santo, batizado nas águas, a igreja se desfez. Voltei para a igreja batista tradicional Betel aqui, saí de lá e perdida que nem um peixe fora d'água. Recebemos um convite da Moriá, que eu já não estava lá, que a IEP ia fazer um acampamento. Então, olha a luta para não se dispersar. A luta que foi para a gente permanecer no caminho. Então, assim, a igreja, quando a gente vai para o campo para pesquisar, a gente vê pessoas que elas já são apóstatas, creram um dia e não creem mais. A gente vê pessoas evangélicas que voltaram para o ocultismo ou mudaram de religião. Então, nós como igreja, nós temos um grande desafio. Porque nós temos a autoridade de arrastar as vidas que estão lá fora detonadas. Mas o que é que a gente vê hoje? As grandes lideranças que estão à frente, que podem gerar
não terceirizando a culpa, que a culpa é nossa, é dividido para cada um peso. Mas as grandes lideranças que estão à frente, quando a gente vai olhar a vida dessas pessoas, as pessoas estão com a vida destruída. Casamentos por um fio, uma vida espiritual fora do altar. Então, nós sofremos muito essa tentativa de mutação dentro da igreja. Vai ser um grande desafio eu conseguir explicar aonde eu cheguei, aonde o Senhor me levou. A nossa igreja, a igreja hoje pratica um atendimento microsocial, né? A nossa igreja, vamos colocar o volume da nossa igreja. Cada atendimento é um caso isolado. Outra vez eu ouvi aqui a Diana falando um pouco sobre a transição dela no Evangelho. É gratificante, porque se a Diana tivesse desistido, nós não estaríamos vendo a Diana hoje aqui frutificar. Cada um de vocês, cada um de nós frutificar. Então, assim, o que a igreja precisa para fazer essa barreira de contenção? Nós precisamos de libertação. E precisamos de libertação na nossa origem, na nossa raiz. Pecados familiares que acompanham as nossas vidas, pecados de repetição, pecados de aprendizado cultural, que se arraiga em nós e a gente tem essa dificuldade de se libertar. Tem uma passagem, as pessoas dizem assim, mas como é que você aceitar Jesus? O Espírito, ele não é vivificado, ele não nasce de novo? Nasce. O Espírito nasce. Mas a alma, ela precisa de um processo. E nós, como cristãos atuantes, nós precisamos descobrir o que ainda nos faz não sermos tão atuantes. A palavra diz lá, acho que é em Lucas, deixa eu ver se eu anotei aqui. Lucas 29, 19, se eu não me engano. Ele fala assim, o Senhor fala, se perseverares, deixa eu achar aqui se é Lucas. Então, assim, para que a nossa alma seja transformada, porque as pessoas estão muito ligadas à libertação, à descapetação, né? As pessoas acham que libertação é você ser desencapetado. Culto de libertação. Alguém vai cair endemoniado. Né? A gente tem muito essa ideia que a libertação, o demônio tem que se apossar. Gente, para o demônio se apossar na vida dessa pessoa está com a vida muito destruída. Existe um adendo espiritual de questões muito grande para esse demônio entrar. Então, não é só desencapetar a pessoa, é tratar a pessoa no seu íntimo. Nós precisamos estar preparados para termos diálogos, confrontos pessoais com as pessoas. Porque aquela pessoa está ali, ela não prospera, ela está sempre, prospera, que eu digo, não é financeiramente não, viu, queridos? É prosperar na vida. Ela está sempre oscilando na fé. Ora ela está alegre, ora ela está triste, ora ela está atuante, ora ela desaparece. Nós precisamos encontrar qual é a raiz. É o nosso papel microsocial, cada um fazendo um pouquinho. Precisamos encontrar em nós, para sermos libertos, para libertarmos. Glória a Deus. Nesse conjunto de desordem, a gente lida com vários quadros de exploração demoníaca. Manifestação demoníaca é um dos sintomas sociais. Quando fazemos um estudo de caso, que vamos a fundo, descobrimos que para esse demônio atuar existe uma bagunça muito grande na vida desse indivíduo. Inclusive a passividade. Eu conheci uma moça ontem, eu já a conhecia e tive a oportunidade de ouvir ela falar. Ela vai apresentar uma tese sobre o abuso e eu estava assistindo o ensaio dela
e ela trouxe uma ferida. Ela expôs uma ferida ali, tão profunda, porque ela tinha tanto domínio do que ela ia falar, mas quando ela mexeu naquilo ali, ela começou a chorar diante do público. Existe uma ferida a ser sarada. Existe um perdão para ser entendido. Uma liberação de perdão. Jesus é o maior exemplo de perdão, né? Senhor, perdoe porque eles não sabem o que fazem, né? A gente viu Jesus sendo açoitado e perdoando. Existia uma ferida tão profunda ali que eu me levantei. Eu fiquei tão assim, envolvida com a dor daquela moça que eu me levantei assim no meio do público e abracei ela. E ela chorou no meu braço no meio da apresentação. Então, assim, existe uma ferida de orfandade. E essa moça, ela era deixada com um tio para os pais irem roçar, trabalhar na roça. E esse tio começou a defraudar ela com 7 anos de idade. Eu imaginei a minha filha com 7 anos de idade. Essa ausência paterna, ela gera uma entrada maligna, que ela vai gerar um indivíduo desestruturado. Um cristão que não reconheceu que precisa de libertação. E o que você fala, você sara, né? O que você guarda, lhe adoece. Não é assim? O que você professa, o que você confessa, o que você... Não tem coisa mais maravilhosa do que uma conversa de gabinete pastoral, queridos. Olha, quando eu vim para aqui, para Evangelho Pleno, eu passei por alguns processos bem difíceis. Inclusive, processos e quase possessão maligna. Eu tive aqui processos de libertação, de eu vomitar baldes. E eu não me vergonho disso, não. É preciso que saia o que está dentro de nós, para que a gente feche essa porta dos fundos da igreja. Porque até o desejo de desbravar o campo e ser um grande semeador está em nós. Mas nós precisamos passar por um processo de reconhecermos a necessidade de restauração, para que a gente não seja causador de evasão dentro da igreja, de saída de pessoas dentro da igreja, dessa saída de portas de fundo dentro da igreja. Então, a pregação hoje, eu não vejo anjo, não vejo anjo pendurado em canto nenhum. A pregação hoje ela é bem didática mesmo. E o que é didático é bem chatinho, é bem complexo de entender. Mas eu não entendo que um anjo pendurado na igreja se ele não tiver uma função de fazer alguma coisa, né? Então, a gente vai para o enfrentamento mesmo social. Quanto a gente está precisando sermos mudados como cristãos e alcançarmos um patamar de cristão verdadeiro. Então, assim, precisamos trazer... Existia nessa moça, até os 14 anos, uma culpa, um sentimento de passividade. Ela nem conseguia reagir, ela nem conseguia confrontar, ela nem conseguia fugir. E ela, aos 14 anos, saiu de casa, foi trabalhar fora e casou-se com um jovem e passou a ser abusada maritalmente. Você está entendendo qual é a rede, a cadeia que vai nos acompanhando socialmente, culturalmente? Por isso que é tão importante que a gente persevere nesse caminho que é Cristo. Porque esse caminho, ele irá nos levar para o entendimento do que precisamos nos libertar, do que precisamos alcançar como igreja, avançar como igreja. Eu disse Lucas 29, 29 teve, minha gente, perdão. Então, assim, a palavra diz assim, vê se tu localiza aí, Júnior, ela diz assim: persevere e eu tomarei, restaurarei a sua alma. Um diz restaurarei, outra tomarei a sua alma para mim. Jesus falou isso em Lucas. Então, quer dizer, a perseverança vem a transformação das nossas emoções. Eu nasci de novo porque todo mundo está belo e azul da cor do céu.
Porque a sua alma precisa ser restaurada. Você precisa reconhecer pontos de falha nos seus pais, na sua cultura e trazer a cultura do reino de Deus para você. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, agora precisamos entender que esse processo, ele vem do novo nascimento, vem quando aceitamos a Cristo. O Espírito é recriado e logo depois a conversão da alma. Desaprender o que aprendeu um dia na vida. 19. Achei, obrigada, Júlia. Olha, Lucas 21, 19. Pela vossa perseverança possuirei as vossas almas. Jesus falando isso. Eu tomarei a sua alma. Eu tratarei você. Eu mudarei coisas que você pensava. Eu farei você desaprender. Eu não vou apagar a sua memória, porque o Senhor não dá amnésia a ninguém. Mas dentro dessa memória dolorosa, o Senhor vai fazer você perdoar. Ele vai tratar a sua alma para que haja libertação. A minha alma, a nossa alma. Desaprender o que aprendeu uma vida inteira, de uma cultura que não é do reino. Mas, irmã Bel, eu vi o meu pai traindo a minha mãe a vida inteira. E hoje eu não consigo lidar com a matéria. Eu não consigo ver um rabo de saia que as minhas pernas têm. Precisa confessar, trazer a luz e ser tratado. Um dia eu encontrei uma fitinha de pornografia e aquilo foi uma dificuldade na minha vida como mulher. Que bom que essa igreja estivesse cheia para ouvir isso. Como mulher, jovem e adolescente, eu tive dificuldade na minha adolescência em lidar com a pornografia. Porque um dia eu tive amigos que compartilharam imagens comigo e aquilo entrou na minha cultura repetida. E eu tive dificuldade. Foram processos de choro, luta. E mulher mexe nisso, mexe. Isso não é uma coisa que só os homens carregam, não. Irmã Bel, tem dificuldade com pornografia hoje. Você precisa trazer a luz para o seu pastor. Confessar, trazer a luz e lutar contra isso. Porque isso macula você, macula a sua posteridade e macula o seu cônjuge. Glória a Deus, amém. Desaprendeu que um dia aprendeu uma cultura que não é do reino. Aí eu trouxe a referência de Lucas, que é perseverando que o Senhor vai restaurar a nossa alma. Lembra da passagem de Isaías? Restaurar a cama quebrada, o pavio que fumega. É esse processo. É restauração. Restauração. Arrancar verdadeiramente o Egito de dentro de nós. Porque vocês podem ver o povo saindo do Egito e o povo durante o processo da luta no deserto, né? Você vê um povo se desvencilhando de uma cultura, porque chega um ponto que o povo passa um sufoco no deserto, que eles falam, foi para aqui que você trouxe, para a gente morrer de fome. Lá no Egito nós tínhamos banquete, eles tinham saudade das cebolas, das comidas aromatizadas, para chegar ali no deserto, comer maná, né? Comer maná com sem fermento, e aí? Então, foi uma situação difícil tirar o povo do Egito, mas foi mais difícil tirar o Egito do povo. Foi mais difícil tirar a cultura do Egito aqui, ó, aqui dentro de nós. E a gente tem que parar com essa coisa de crentão. Parar com isso. Porque nós estamos literalmente com as redes furadas. Nós até trazemos, mas não sustentamos. E é uma responsabilidade nossa como cristãos velhos. Os mais velhos, os mais novos estão exemplo hoje, é tudo café com leite. Mas os mais velhos precisam se despertar. Nós não estamos aqui para concorrer com concurso de cargos. Não mesmo. Nós estamos aqui para cumprir o ID.
noticiar. Nós somos a maior publicidade do céu. O Senhor nos chamou para sermos marqueteiros do céu. Olha que palavra bonita. Marqueteiros do céu. Nós estamos aqui para divulgar o reino. E dizer que esse reino é bom. Que tem um banquete lá para nós. E que nós precisamos proceder pela nossa coroa. Que nós precisamos ser reflexo daquele. Cristãos, pequenos cristos. Cristos anões. Cristos de baixa estatura. Mas para aquele que a imagem dele reflita em nós. Que a gente tenha a ousadia de tentar imitar a Cristo. Tentar imitar. Porque é um trabalho muito difícil para nós. Então, restaurar a cama quebrada, Isaías 42:3. E o pavio que fumega. Arrancar verdadeiramente o Egito de nós, do povo. O deserto fez esse processo. Aí eu vi a Diana falando de dificuldade aqui. Eu não mais reclamo da dificuldade. Cheguei na hora que a Diana estava falando. A dificuldade faz parte da minha vida, da vida do crente. A dificuldade, ela nos forja a orarmos, a consagrarmos, a abdicarmos, a lutarmos com aquele vício, a lutarmos com a fala maliciosa, acostumada a errar, a mentir, a enganar. É uma luta todo dia. Quem nos cobra e a gente não tem dinheiro para pagar. Aí tem a história da carochinha que não sei que o avião caiu. A sermos reais, verdadeiros. E isso só vai acontecer com o processo de deserto, querido. Não é numa abundância que a gente vai ser transformado. Não é numa abundância que a gente vai ter o Egito tirado de nós. É numa caminhada de deserto. É esse o processo. O povo passou a enxergar a sua vergonha. O povo se orgulhava do Egito. No processo, o povo começou a dizer: vixe, Jesus, não tinha Jesus não, mas eu estou interpretando. Vixe, meu Deus, que constrangimento. Quanta tolice a gente fez. Como abandonamos o Senhor. Como deixamos todas as coisas que nós aprendemos e passamos a viver como esse povo. Misturamos tudo. E naquele processo foi um processo de limpeza. É o Gilgal, Gilgal. Foi o grande marco de transformação daquele povo. Um povo antes e um povo depois do Egito. Povo restaurado. Se você for estudar o período de escravidão de Israel, são 430 anos. Muito tempo, né? Foram 300 de severa escravidão. 130 de glória. Olha, o povo de dura serviço. Mas precisou de uma limpeza no lavandeiro, não foi? Mas precisou de uma lavagem no lavandeiro com sabão, esse povo, não foi? Porque passou 300 anos de dura servidão e escravidão. Parece muito com o Brasil, viu? Se a gente for colocar o período do Brasil, parece muito conosco. O período de escravidão, Lei Áurea, tem um paralelo de datas muito parecido conosco. E a gente não aprendeu nada, ainda vai passar por tantas coisas, né? Então, imaginar que a dificuldade que temos hoje a nos submeter às autoridades é da história da nossa escravidão. Pega um escravo, uma pessoa que foi escrava, que está presa lá, ela recebe a liberdade e diga para ela: você vai ter agora um líder sobre você. Como essa pessoa vai reagir? Vai ser um pavor. Porque uma pessoa que viveu na escravidão, hoje ela vai entender que vai ter um líder. E eu estou querendo trazer hoje para a gente. A nossa história de escravidão espiritual nos torna, muitas vezes, como é que eu posso dizer, resistentes à liderança. Essa é a palavra. A nossa escravidão ao pecado no mundo, onde nós achávamos que nós tínhamos autoridade, como o povo do Egito, que se vestia com bons tecidos. Mesmo trabalhando como escravos, eles tinham acesso a tudo que o Egito oferecia, que era uma terra farta. Aquele falso entendimento de liberdade e escravidão fez aquele povo ser submisso a Moisés. Então, a nossa dificuldade de nos submetermos
As autoridades é do nosso histórico pecaminoso. É o Egito que habita em nós ainda. Né? E a pessoa, que dificuldade a liderança vai ter de tratar essa pessoa? É onde começa todo o processo microsocial, da introdução da cultura do reino dentro dessa pessoa, da confissão dessa pessoa para a sua libertação. E na sua libertação, nós temos os pequenos cristos e fecharmos as portas do fundo que a igreja tem para as pessoas irem embora. Amém. Querido, uma vida que não há perdão, que não há confissão, é uma vida que traz desonra. Uma pessoa que ela é insubmissa, que ela não aceita uma orientação, ela vai ter resultado de desonra. Vou trazer um exemplo. Davi, diante do crime com sua filha que foi estuprada, Davi ficou meio leso, né? Sem autoridade, sem se mover o que iria fazer, sem ter uma tomada de posição. Quem assume a posição? Absalão. Agora eu vou fazer um ponto para você entender, vamos ligar esse ponto, para você entender a falta de libertação, a falta de perdão, a falta de confissão e o que isso vai gerar uma desonra depois. O que é que Absalão faz? Ele se levanta em autoridade e mata o estuprador da sua irmã, Aminon. Não é isso? Mas Absalão condena o crime, julga com as suas próprias mãos. E o que é que ele faz? Quando o pai deixa as 10 princesas lá no reinado, ele violenta todas as 10. Você está entendendo, meu querido? Amém, se você está compreendendo. Você está compreendendo? Glória a Deus. Ele abusa de todas. Então, vou deixar uma frase-chave. Toda amargura gera falsas crenças. Toda pessoa que não foi disparada, que não reconheceu o ponto de partida da sua personalidade, o que ela é, vai criar na sua mente uma autorresolutividade humana, sofisma, anátema, mentira. Vou contar um episódio que aconteceu ontem. Vai ser um pouco engraçado, mas ver se a gente consegue. Não se aperreie para ir embora não, viu? Em nome de Jesus. Ontem o meu carro deu uma pane e descobri que era bateria. O carro, desde quando veio da concessionária, nunca troquei a bateria e naquele momento o carro moveu a bateria. Aí, pastor Luciano, muito sábio, que eu aprendi a enxergar ele como homem sábio, deixando claro que eu tinha dificuldade de respeitar o meu pastor, meu cunhado como meu pastor. Confesso aqui para vocês, porque já foi confessado para ele mesmo, né? Hoje eu vejo o meu pastor como autoridade sobre mim. Ele não é só meu pastor, ele é meu amigo. E eu dou glória a Deus de ele ser meu parente. Que eu posso ter parente. Glória a Deus. Meu pastor é meu cunhado. Isso nunca me poupou de ser corrigida, viu, queridos? Inclusive eu peguei alguns bancos. Essa fica para outra história. Outra história eu conto. As disciplinas que foi necessário pegar. Que a disciplina, como diz a palavra lá em Hebreus, quando ela chega, ela dói. Ela gera tristeza. Mas depois ela gera honra. Ela gera justiça. Quem disser que eu corrigi, fui corrigido, eu amei ser corrigido. Mentiroso é. Porque ninguém ama ser corrigido, não. Você pode engolir o sapo seco, né? Fui sábio, fiquei calado, mas foi ali, tô com raiva. Mas depois, aquilo ali, ó, vai fazer isso aqui dentro da barriga. Não tem a bala dum-dum? A bala dum-dum, lembra? Que o povo dizia assim, se levantando da bala dum-dum, ela caminha no seu corpo. Assim é a correção. A disciplina do sábio, viu? Do sábio. Aqui, ó, mexendo dentro de você. E, voltando para o assunto, o carro parou, o pastor disse assim, isso é bateria. Só que carro moderno a gente apanha, né? E corre lá para
o manual para olhar os símbolos lá. Aí liga para a concessionária, o carro dizendo assim, meu Deus, será que eu fiz a revisão em outro lugar? Eu não acredito. Isso aí, né, a advogada que soube, isso é proibido. A lei diz que a gente tem liberdade para botar em qualquer lugar. Bateria, o carro pifou. Ali, nós estávamos ali, as crianças aproveitaram, foram brincar, e o pastor Luciano estava de moto, eu vou pegar o meu carro em casa e venho fazer uma chupeta. Aí disse, fiquem vocês aí, quer ir, João, comigo? Ela disse, você acha que eu devo ir? Eu disse, não, mulher, fica aqui, porque vai ficar eu, você e as crianças aqui, né? Enquanto isso, eu estava me comunicando com o Júnior, aí o Júnior, manda a localização onde você está. Onde você está? Eu disse, não, o pastor já foi resolver. Mas meu marido foi lá. Eu disse, eu vou aí. Faça seu papel, meu marido, em nome de Jesus. Aí a gente ficou lá esperando. Aí passou um camarada, grandão, e ele cismou com a pastora. Cismou, cheio de violência. O cara se endemoniou. Porque o cara vinha, quando o cara viu ela, e estava eu e ela do lado. Eu no telefone, ele olhou para ela e ele disse, o que é que você está olhando para mim com cara feia? Gente, ela numa tranquilidade, que eu não entendi. Ela com capacete no cofre, eu? Aí ele, sim, você. Aí, ficou assim querendo pegar ela. Aí eu me azoei. Aí a minha carne, né? Eu digo, não, eu vou resolver isso agora. Aí eu, menino, no carro, entrei todos no carro. Para proteger as crianças. O cara grandão. O cara chegou lá, soltou um palavrão com ela e disse, vai embora daqui que eu vou lhe pegar. Aí fez menção de voltar. A minha cultura que eu aprendi, que eu preciso desaprender, foi me defender fisicamente. Eu digo, eu já estou com 41 anos, mas eu já bati em muito menino. Eu sei como é que dá uns cacetes. Ele é grande, eu fiquei calculando como era que eu ia atingi-lo. Eu fiquei calculando. Aí a minha irmã disse, ele está endemoniado. Total no espírito, sentada de costas. Eu disse, não, se levante daí. Entre no carro que ele vai vir pegar você. E ela disse, ele está endemoniado. Vá com Deus, vá com Jesus. E assim que ele dobrou, o Júnior chegou. Também, o delegado Júnior chegou para resolver. Então, queridos, olha só. A visão espiritual que a pastora estava tendo ali, eu não estava tendo. Na minha cabeça ele era um drogado. E um drogado é um perigo. E um perigo eu preciso me proteger. Certo? Ok. Aí tá tudo certo. Não é isso? Ou a gente vai ficar de cara para cima sendo atingido? Não. É uma bala perdida, se deita no chão. É um assalto? Não reaja. Então são os cuidados que o nosso senso comum gera. Tem para onde correr. Mas a minha cultura estava dizendo que se ele vier para cá, eu atinjo ele primeiro. Porque eu atingindo ele primeiro, eu dou chance dos outros se protegerem. Então, eu já fui procurar algo que eu pudesse atingir, que fosse uma arma para atingir. E nenhum momento. Aí a minha filha, quando terminou tudo para Navoeiro, a pastora Mirim chegou para mim e disse assim, fizemos algo errado. Aí eu fiz, o quê? Um lava-fero, lava o carro fazendo chupeta, todo mundo com o nervoso lá em cima, um dizendo que se ele viesse ia fazer isso, os meninos, né, os adolescentes, que começa aquela fantasia de milhões. Aí ela disse assim, não oramos quando saímos de casa. Me quebrou, me resetou, me desligou. Voltei à configuração de crente. Sou crente de novo. Não oramos. Você está entendendo, querido? Como precisamos resetar? Não vai ser um reset, não vai ser um botão que a gente vai apagar tudo. Mas como precisamos curar? Ah, eu não fui batizado no Espírito Santo. Querido, eu ansei isso. Não ridicularize o batismo com o Espírito Santo, não. E nem ache comum você não desejar. Tem algo aí por trás. Então, assim, hoje, nós cristãos, aqui que não tem nenhum que não é cristão, nós estamos precisando entrar em um novo patamar para fecharmos a porta do fundo,
para mudarmos a estrutura da nossa sociedade, para gerarmos um mover social e estrutural. E quando nós mostrarmos, através de Cristo, um novo viver, vai haver libertação. Vai haver restauração. Vai haver pais reconhecendo filhos, filhos reconhecendo pais. A gente vai mudar o contexto de uma sociedade. A gente vai inibir as pautas sangrentas quando nós aprendermos a posicionarmos como cristãos. Eu, graças a Deus, fui uma criança muito protegida. Eu me lembro que desde quando eu tive um entendimentozinho, eu aprendi a me defender. E quem incutiu isso em mim foi o meu pai e a minha mãe. Eles temiam que a gente sofresse qualquer tipo de defraudação. E eles nos orientavam que os nossos tios ficavam abismados. Assim, essas meninas são muito pequenas, Jorge, para saber disso. Vai ter que saber. O meu pai, ele é um cara muito assim, à frente da época dele. Então, lá atrás, a gente criança, o meu pai já orientava coisas a respeito de riscos sexuais para a gente. Gravidez não desejada, HIV, coisas que era tabu ainda, o meu pai já expunha. Sentava nós três assim e ele conversava conosco, como uma aula didática mesmo. E que a gente hoje está vendo a necessidade de fazer isso com nossos filhos. Inclusive, começamos a fazer uma leve introdução na sala de adolescentes, ensinando os riscos do abuso e os riscos também da antecipação da relação sexual. Então, tragam seus filhos para que a gente venha, para que a gente desfrute desse conhecimento. O tempo é urgente. Precisamos preparar um exército. E a gente foi muito orientada, muito orientada. Eu me lembro que eu sofri uma tentativa de abuso de um vizinho. Eu brincando com a filha dele, ele tocou no meu cabelo e começou a elogiar meu cabelo. Meu cabelo era bem pretinho, a minha mãe cortava de franja. Ele começou a me chamar de Índia, e ele passava a mão no meu cabelo. E ele começou a passar a mão no meu pescoço. A forma como ele tocou no meu pescoço acendeu em mim um alerta, perigo. Essa não é a forma como meu pai me toca. Mas quantas pessoas têm esse reconhecimento? Quantas pessoas não sofreram abusos involuntários? Quantas pessoas hoje, aqui dentro, carregam pesos achando que foram participantes de serem abusadas? Quantos pais fragilizaram seus filhos ao abuso? Então a gente está precisando fazer um retorno às nossas origens, um perdão. Se Davi tivesse se posicionado em proteger a sua filha, não precisava que o irmão fizesse uma matança e, condenando o estupro, se tornasse um abusador. Então, queridos, precisamos quebrar a cadeia da maldade. E ela é real. As pessoas querem dizer, não, maldição hereditária não existe. Não precisa dar nome a nada. Existe uma cadeia cultural que nos acompanha. E nós precisamos, como pequenos cristos, fazer essa restauração microsocial no nosso meio. Fecharmos as portas do fundo da igreja e tratarmos pessoas. Pergunte a cada pessoa aqui que está há mais de 5 anos nessa igreja, quantas mudaram de vida? Se reconhecem ou não, aí é com cada um. Pessoas que chegaram aqui em situação de miséria, pobreza extrema, guerras, alcoolismo, droga, estão restauradas aqui. Eu sofri de uma depressão, eu sofri do síndrome do pânico com 12 anos de idade e nem conhecia Jesus. Não existia psicólogo, eu fui para psiquiatra. Ser tratada com psiquiatra. Né? E teve um dia que meu pai chegou na cama de manhã e ele, o que é que você tem? Eu disse, eu acho que eu estou ficando maluca. Aí ele disse, não, você não vai ficar maluca não, a gente vai levar você para o médico. A gente está aqui para lhe apoiar. Então, quer dizer, nós precisamos gerar essa reconciliação com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos maridos. Tem muita amargura dentro dos casamentos que precisam ser perdoada. Então nós estamos girando em torno dos nossos problemas e não estamos conseguindo fechar essa porta do fundo. Nós estamos sendo sangrados dentro da igreja, estamos perdendo membros. A nossa membresia é dentro da igreja. Então é necessário que nós nos levantemos como restauradores do nosso tempo.
reconhecendo a nossa cultura errada e trazendo a cultura do reino para a nossa família, para dentro da nossa casa. Desculpe a extensão, mas foi muito necessário chegar nesse ponto. Nós precisamos quebrar o ciclo de abusos e de abusadores. Nós precisamos acabar com a síndrome do pai pródigo. Você ouviu o filho pródigo, né? Mas tem o pai pródigo, viu? Aquele que foi embora e abandonou o filho. Amém? Então precisamos reconhecer o nosso Deus como Pai, amá-lo, deixar ser amado, para que a gente possa sarar a nossa família. Amém? Vamos orar para encerrar, chamar o pastor para entregar a bênção apostólica. Senhor Deus, você pode ficar de pé um minutinho? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, a intenção aqui foi revelar, Senhor, trazer a revelação, coisas necessárias no nosso eu, no nosso íntimo, para que a gente possa contribuir de forma plena, de forma leve, de forma confiante, Senhor. Que a gente não sofra a defraudação da perda da vida, Senhor, das pessoas que o Senhor nos entregou um dia, porque nós apenas não temos estrutura de cuidar de pessoas. Nos ajude, Senhor, nos dê a unção missional. Eu digo a unção missional não é para que a gente atravesse fronteiras de outros países, mas que a gente comece a fazer no nosso raio, na nossa comunidade, dentro da nossa casa. Precisamos ser remidores, restauradores, mudadores de petições. Nós precisamos fazer com que a sociedade aceite rasgar o decreto de morte, Pai. Mas nós precisamos sermos restaurados para sermos inseridos na sociedade. Senhor, como remidores, em nome de Jesus. Amém. Agradeço por oportunidade. Glória a Deus. Nós vamos fazer falando sobre a ordem do culto, né? Que a gente precisa sempre estar conversando sobre isso. A ordem do culto já foi a ordem que Deus deu por isso, né? 14, né?